Esse aqui vai ser um dos vídeos mais completos que você vai ver na internet a respeito do visto F1. A gente quer que você saia daqui hoje sabendo por que está todo mundo pedindo visto de estudante, quais são as etapas para você pedir esse visto, os principais pontos de atenção que podem fazer o seu visto ser negado e, principalmente, a gente quer te dar dicas práticas para que você tenha o seu visto americano de estudante aprovado. Comigo hoje, Cris. Fala, Cris, tudo bem? Tudo bem, Oliver, e você? Tudo bem também? Maravilha. Cris, a ideia hoje é que esse vídeo fique bem dinâmico, então, sem perder tempo, eu queria dar uma introdução para o pessoal sobre o que a gente está falando aqui, né? O que é o visto de estudante para a gente começar. O visto de estudante é o visto americano que é representado pela sigla F1. Existe um outro visto com uma sigla chamada M1, mas o foco aqui é o F1, que basicamente é um visto para estrangeiros que queiram vir estudar aqui nos Estados Unidos em um curso de high school, que é o ensino médio, em um curso de idiomas, em um curso acadêmico. Enfim, existem diversos cursos profissionalizantes ou não que vão ser englobados aí dentro da categoria de vistos F1. É esse visto que o pessoal pede para vir para cá. E muita gente se pergunta, né, por que tanta gente está pedindo o visto de estudante? E basicamente ele é um visto muito acessível, no sentido de quando a gente fala de todos os vistos americanos que são opções para que as pessoas entrem nos Estados Unidos, quando a gente fala desse perfil de estrangeiros que querem vir ter uma experiência um pouco mais longa no país, o visto de estudante ele é realmente uma das melhores opções, tanto pela acessibilidade que ele dá, a facilidade que se é para tirar um visto F1, quanto pelo tempo que ele permite que estrangeiros fiquem aqui no país. A gente está falando de um visto que te permite ficar até 4 anos no país, e esse período pode, inclusive, ser estendido. E por que ele é interessante também? Muita gente que vem para cá com um visto de estudante acaba muitas vezes gostando do país, se interessando em morar permanentemente aqui, e o visto F1 ele pode ser uma porta de entrada para estrangeiros que queiram se tornar residentes permanentes. Existem possibilidades de, depois que você tem seu visto F1 aqui nos Estados Unidos, você abrir portas, criar caminhos, criar o que eu chamo de trilhas até a sua residência permanente e chegar no seu green card. O visto F1 leva diretamente ao green card? Não, é necessário processos, é necessário construir um perfil adequado para que você chegue em um visto de trabalho ou outros tipos de vistos que vão te dar esse benefício. Mas, de fato, ele é uma porta de entrada para muita gente, tá bom? Como aplicar para o visto de estudante, Cris? É uma pergunta também que o pessoal faz bastante. Eu quero dar um panorama geral aqui de forma bem rápida para a gente começar a entrar nos pormenores, né? Mas, basicamente, para você ter um visto de estudante aprovado, você precisa estar matriculado em uma instituição americana que emita um documento para você chamado I-20, I-20. Esse documento só pode ser emitido por instituições que estejam ligadas ao governo e ao Departamento de Imigração que vai liberar essas licenças para certas escolas. Então, não são todas as escolas. Basicamente, as escolas precisam passar por um processo ali bem criterioso de aceite junto ao governo para poder receber um estrangeiro e manter ali o status daquele estrangeiro como um estudante. É essa escola que fica responsável por dizer ao governo se esse estrangeiro está frequentando as aulas, se ele está fazendo tudo certinho, se ele está cumprindo com os requisitos daquele visto, para que o governo mantenha o visto daquele estrangeiro ativo. Então, primeiramente, você precisa encontrar uma dessas escolas. Encontrando essas escolas, você precisa fazer a aplicação para ser aceito por elas, e aí eles vão te exigir que você faça comprovação financeira, que você comprove que você pode pagar pelos seus estudos aqui no país. Algumas vão exigir de você também algum tipo de prova para você ser aceito na instituição, seja uma prova de proficiência na língua, seja ali uma prova de aceite, por exemplo, para a universidade. Enfim, existem diferentes critérios para que você seja aceito por uma instituição de ensino e todas elas vão pedir que você apresente documentação básica para que eles possam receber a sua matrícula, efetivar a sua matrícula, emitir esse documento chamado I-20, com o qual você então vai numa entrevista em um consulado americano no Brasil ou no país onde você estiver tentando pedir esse visto, para que você apresente essa documentação para o agente consular e ele libere ou não a sua entrada para cá. E aí que entra o grande desafio, porque ser aprovado em um visto de estudante, em especial hoje, não está tão simples assim, não é mais tão fácil como era antigamente. E aí vem a pergunta, né, Cris? Eu tenho perfil para pedir o visto de estudante? É o que muita gente pergunta para a gente lá na Move Vistos. E a gente vai começar com essa pergunta. Quem é que tem o perfil para poder aplicar o visto de estudante? Cris, vamos começar com essa e aí a gente vai desenrolando o assunto. Essa questão do perfil ela é muito mais subjetiva do que as pessoas pensam. Falo isso porque não existe um critério específico, sabe? O visto de estudante, ele não é igual são alguns vistos de trabalho, que você tem critérios bem claros de, olha, tem 10 aqui, você tem que cumprir esses. Não é assim que funciona no visto de estudante. É muito mais sobre como que você vai explicar isso para o cônsul.
Então, se você encontrar dentro da sua atividade profissional pessoal uma boa motivação para estudar inglês, e tem pessoas que têm dificuldade com isso, aí a Move ajuda muito, inclusive. E se você tiver pelo menos R$ 12.000 num extrato bancário que você consiga comprovar que esse é um pré-requisito um pouco mais objetivo, não está limitado a 12 mil, mas é um valor que a gente vê que funciona bem. Tem pessoas que falam que com menos aprova. A nossa experiência não é bem assim. 12 mil é um valor de referência legal daqui para cima. Então, Cris, tem um extrato de 12 mil na conta e dentro da minha área de atuação dá para se estruturar assim uma motivação de como que eu vou aplicar isso daqui quando eu voltar ao Brasil. Legal, então você já tem um perfil que é elegível ao visto de estudante. Agora, daí para você ter um perfil muito bom, aí tem várias etapas, a gente vai explorar o que precisa acontecer para isso, para você chegar lá na frente e falar assim, legal, estou confiante, o cônsul vai ouvir meu projeto, ele vai entender que eu vou me beneficiar de aprender inglês nos Estados Unidos. Existe algum perfil padrão, ô Cris? Por exemplo, beleza, você está falando que se a gente tem a partir de R$ 12.000 em uma conta, a gente já consegue pedir um visto, obviamente se essa pessoa foi aceita em uma instituição de ensino, e a gente tem vários parceiros que a gente conecta com os estudantes que querem vir para cá, então o processo de aceitação não é tão difícil assim. O processo de comprovação financeira, a gente está dizendo que vem a partir desses R$ 12.000 que precisa se comprovar que essa pessoa tem para se manter aqui durante aquele período de estudos. Só que, e nos demais quesitos, né? A gente tem algum outro ponto que é importante a gente trazer, como, por exemplo, a renda aí de quem está pedindo, a profissão, a idade, como é que a gente enxerga isso dentro da Move Visto? Vamos colocar para o pessoal. Legal, Oliver. Bom, até essa questão sobre a escola em si, até é importante as pessoas diferenciarem. Uma coisa é o curso para estudar inglês, a outra coisa é para fazer um high school ou um ensino superior. Quanto maior é o nível acadêmico, maior é a dificuldade de ser aceito pela instituição. O curso de inglês, que é o mais popular, que é onde 90% dos clientes da Move se encontram, embora tenha assim os 10% que vão fazer high school ou cursos de capacitação, no curso de inglês isso é muito mais simples. A escola basicamente ela vai aceitar todo mundo que tem aquela grana mínima e que preenche o formulário. Só para as pessoas entenderem que isso não vai ser uma barreira de entrada, entendeu? Então, a aceitação da escola para cursos de inglês é a coisa mais simples, para cursos superiores aí já tem uma complexidade um pouco maior, mas é possível sim. E aí, quando você olha, então, a dificuldade do visto de estudante, ele está na entrevista no consulado mesmo. E sobre o perfil do que você falou, legal isso é importante. Não tem uma renda padrão. Entendo que o cônsul, ele vai sempre avaliar se a sua intenção é legítima, se você tem realmente a necessidade de estudar inglês nos Estados Unidos, porque por que você não estuda inglês no Brasil ou no país onde você está, né? Então é preciso mostrar uma coerência. E dentro dessa coerência, o que a gente nota é que a renda não é um fator de influência. A renda não é um fator de influência, olha que loucura. Então, uma pessoa que tem 30 mil de renda mensal não tem mais chance de aprovação do que uma pessoa que tem 10 mil, uma pessoa que tem 4 mil. É muito mais profundo do que isso. Inclusive, pessoas desempregadas. Inclusive, hoje, mais tarde, eu vou gravar uma entrevista com um rapaz desempregado que foi aprovado. Amanhã eu tenho uma entrevista com um rapaz aposentado de 62 anos que foi aprovado. Então, a sua profissão e a sua renda, eles não são um limitador. Tem gente que vai pensar, não, mas um profissional de TI, por exemplo, tem uma necessidade óbvia de estudar inglês, ele vai facilmente ser aprovado. Não é assim que funciona. Então, hoje eu noto que a preparação, a forma como você estrutura aquela sua verdade para contar para o cônsul, influencia muito mais do que critérios objetivos que as pessoas às vezes buscam para se sentir seguros. E o que isso quer dizer? Que você tem chance. Então a verdade é essa, você tem chance. Então, se pessoas aposentadas, desempregadas, mega empresários conseguem aprovar o visto, é porque ele é um visto muito democrático, ele funciona para uma gama muito grande de pessoas e basicamente não existe uma restrição que fale, dentro disso daqui você não consegue. O que existem são critérios objetivos que o agente vai utilizar para te dar aprovação, sendo que, obviamente, ele vai utilizar toda a interpretação que aí é subjetiva na hora de conceder o visto. Mas, vamos lá, o que ele está buscando de forma geral, né, Cris? Ele quer alguém que venha para os Estados Unidos, que tenha um projeto de estudos, então isso precisa ser apresentado na hora de pedir a entrevista, de fazer a entrevista, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Ele quer saber se essa pessoa tem capacidade financeira de bancar o estudo dele durante o período que ele está aqui, para que ele não seja um peso ao país, não é isso que ele quer. E ele quer também que essa pessoa demonstre intenção de retorno ao país de origem para que ele aplique aquilo que ele aprendeu aqui em seu país de origem. Então, quando a gente fala disso, como você bem disse, isso abrange uma gama gigante de pessoas, né? Você acabou de mencionar o nosso cliente de 62 anos que foi aprovado essa semana, que vai gravar a entrevista para a gente colocar aqui no canal. O que é interessantíssimo, porque seria talvez na cabeça de alguém impossível, né, de aprovar um visto para alguém de 62 anos. O que alguém de 62 anos
está fazendo, vindo para os Estados Unidos para estudar, para retornar para o seu país de origem para aplicar aquele conhecimento. Enfim, tudo baseado em uma estratégia e uma história bem contada. A gente sempre fala isso dentro da Move Vistos, né? Não é só sobre dizer a verdade, é sobre dizer a verdade da forma como ela precisa ser dita para que o agente se sinta convencido de aprovar o visto. Se isso estiver dentro ali do planejamento de aplicação, que a gente também fala daqui a pouco, a gente consegue, obviamente, maximizar as chances de aprovação. Mas, ô Cris, seguinte, a gente tem prazo mínimo para começar um processo de visto de estudante? Isso é importante responder para o pessoal. Quanto tempo de antecedência eu posso começar a planejar a minha aplicação do visto de estudante? Sim, isso daí mudou recentemente, tem pouco, mais ou menos um ano mudou. Antes você podia fazer entrevista com um período bem curtinho de antecedência do início das aulas. Agora não é mais assim. Agora você pode aplicar para o seu visto com até 365 dias antes das aulas começarem. Então, o que nós fazemos na Move é pessoas que querem começar a estudar até 13 meses para frente podem começar a mentoria. Isso porque a nossa mentoria ela vai levar de 20 a 25 dias e aí a pessoa ela consegue fazer o processo e chegar na entrevista dentro do prazo adequado. Então, 365 dias de antecedência dá bastante margem. Às vezes, quanto mais tempo, mais você consegue mostrar planejamento, organização, e isso pode contar a favor da sua apresentação também. Legal, então eu já sei que eu preciso encontrar uma instituição de ensino nos Estados Unidos que me aceite, eu sei que eu preciso fazer uma preparação financeira e estratégica para eu ir para minha entrevista ali conversar com o agente consular, mas a pergunta que muita gente também faz, Cris, e as perguntas que eu vou fazer aqui para você são todas baseadas no que a gente recebe lá no nosso Instagram, no @movevistos. O pessoal está sempre mandando essas mesmas perguntas, então eu achei interessante replicá-las aqui. Existem, de alguma forma, critérios que ajudem as pessoas a serem aprovados? Por exemplo, já viajei para os Estados Unidos. Isso me ajuda? Tenho um visto de turismo, fiz um bom uso dele. Isso me ajuda? Ou então, não tenho visto de turismo, nunca pedi um visto. É estranho eu pedir o visto F1 como meu primeiro visto americano? Eu deveria pedir o de turismo primeiro? Fala um pouquinho sobre isso, Cris. Isso é bem tranquilo, isso é um ponto até bem importante. Muita gente acha que, até por uma questão lógica que eu compreendo, que é, se eu tenho um visto de turista, eu já fui para os Estados Unidos, então tá tranquilo, eles vão entender que a minha aplicação ela é legítima, porque se eu quisesse eu poderia ir e ficar por outros meios. Faz sentido sim, mas na prática não é o que a gente observa. Então, a vantagem da gente ter tanta estatística na Move é que a gente consegue analisar de forma estatística mesmo o que dessas premissas que as pessoas tanto falam por aí são válidas e o que não são bem, quais são aquelas que não são bem assim. Essa, por exemplo, é uma que não é bem assim. Pessoas que têm um visto de turista, que já foram várias vezes para os Estados Unidos, ou que têm um visto e nunca viajaram, ou que não têm um visto, têm um índice de aprovação igual, não faz diferença. Ou seja, se você está querendo fazer a primeira aplicação e já ir para um visto de estudante, dá no mesmo de você já ter visto para os Estados Unidos, já ter viajado várias vezes, já ter renovado o visto, nada disso tem influência na aprovação. Legal. Agora, a família pode ir junto, Cris? Quem são as pessoas que eu posso levar para os Estados Unidos se eu pedir um visto de estudante? Bom, você pode levar cônjuge, casado no papel, então lembra que união estável vale no Brasil, mas não vale nos Estados Unidos, e filhos menores de 21 anos, tá? Que não sejam casados, filhos solteiros. Então você não pode levar irmão, mãe, pai, tio, tia, isso não pode. Então é cônjuge e casado no papel e filhos menores de 21 anos. Enteados, eles aceitam também. Legal. Agora fica sempre aquela dúvida, né? Os nossos mentorados, eles sempre falam o seguinte: "Cara, mas ele não vai achar estranho que eu tô indo estudar e tô levando a minha família inteira para me acompanhar?" Vamos falar um pouco sobre como que o agente consular enxerga isso, Cris, porque é super comum, né? A gente vê tantas famílias, nossos clientes, eu acho que eu não vou chutar uma porcentagem não, mas eu diria que a maioria dos nossos clientes são pessoas com família. Então, a gente está sempre vendo o cônjuge indo junto, a gente está vendo os filhos irem juntos, e aí um detalhe importante, o visto F1 é interessante porque existe até esse incentivo para que a sua família te acompanhe, porque, por exemplo, você pode matricular os seus filhos menores de 21 anos na escola pública nos Estados Unidos, ou seja, bancada pelo governo americano, sem custo nenhum para você. Ele vai receber comida, ele vai receber ensino, ele vai receber transporte gratuito, o que parece esquisito, né? Já que você está vindo, é um estrangeiro. Obviamente você vai ter ali seu custo de vida que você vai deixar na economia do país, obviamente você vai pagar a escola que vai sair do seu bolso, mas a escola pública para os filhos, por exemplo, é gratuito. Então, não existe esse pensamento de que os filhos ou o cônjuge pode atrapalhar na aprovação do visto, pela perspectiva do agente consular, ou Cris? Isso é um ponto legal, Oliver, porque não significa que isso vai ser questionado e que isso vai atrapalhar ao mesmo tempo, não. Percebam que o que a gente nota em entrevista é que o cônsul ele vai questionar uma série de coisas, mas muitas das coisas que eles questionam são simples. O que ele quer mais ver é se a pessoa está caindo em alguma armadilha, alguma contradição.
Então, quando você tem filhos que você está levando para os Estados Unidos com você para estudar inglês, por exemplo, ou você tem um cônjuge que você está levando, ele vai perguntar sobre isso, ele vai querer entender essa situação. Por que está levando? Para esse período de estudo. É um período curto, é um período médio, é um período longo? Como que a dinâmica da família vai ficar? Como vai ficar a escola? Como vai ficar um monte de coisa? Então, a profissão do cônjuge. Isso absolutamente é questionado, mas é absolutamente simples de ser respondido. Claro que cada caso é um caso, mas na mentoria, principalmente na parte da simulação de entrevista, que é a última e a mais criteriosa, que mais agrega A gente vai, valor mesmo, eu para quando pedi as pro pessoal fazer um pessoas. fluxo, a gente vai mostrar um fluxo completo de como funciona a mentoria, inclusive. Legal, legal. E lá no final, isso tudo é explorado. Então, ó, te respondendo de forma objetiva, não tem problema nenhum você levar a família para os Estados Unidos, mas você precisa saber explicar por que que a família está indo, para que o cônsul não ache que está todo mundo indo para ficar, entendeu? Então, esse é o grande ponto. É mostrar que está tudo bem, a família ela pode te acompanhar, vocês podem voltar ao Brasil juntos e tocar a vida. Legal, agora nada impede se você não quiser levar a sua família de pedir o seu visto de estudante sozinho, você também pode fazer isso, sua família fica e você vai sozinho estudar. E aí muita gente pergunta: "Ah, mas depois a minha família pode pedir o visto de estudante?" Sim, eles podem fazer uma entrevista pedindo o visto F2, mas na Move Vistos a gente sempre orienta que se essa for a ideia, ou se você já tem de repente uma intenção de fazer isso no futuro, peçam o visto juntos. A gente tem percebido que quando vocês pedem o visto juntos, as chances de aprovação são maiores. Porque, obviamente, você foi aprovado no visto F1, não é porque você foi aprovado e está nos Estados Unidos estudando que o F2, que é o seu acompanhante que vai fazer a entrevista depois, se esse for o seu caso, será aprovado também. Ele pode, inclusive, ser negado. A gente já acompanhou casos assim. Então, o interessante, se você for pedir um visto de estudante para você e para sua família, é que vocês tirem todos juntos o visto, tanto o F1 quanto o F2, e aí, se obviamente você quiser viajar sozinho, não tem problema nenhum. O F2 pode ficar no Brasil, ele não é obrigado a entrar junto com você. O que não pode é ele entrar antes de você, isso não pode acontecer. Mas se você deu entrada, se registrou para o governo americano e disse: "Tô aqui, tô presente, vou estudar, tô ativo como F1", no futuro, se seus familiares quiserem entrar com o visto F2 que já estava emitido desde quando você tirou o seu visto, eles podem fazer isso também, tá bom? Ô, Cris, agora uma pergunta, cara. Como é que fica o pessoal que vive em outros países, né? A gente tem muitos clientes da Europa, né? Da África também. Tem muita gente que fala português, acompanha aqui os vídeos da Move Vistos e pede o visto com a gente. Como é que funciona se para eu pedir o visto de outros lugares se eu não for um nativo daquele lugar? Se eu não for alguém que nasceu, por exemplo, lá em Portugal? Como é que funciona isso? Do mesmo jeito, cara. Coincidentemente, há uma hora atrás eu estava gravando a entrevista do Sandro e da Daniela, que vai para o canal da Movie nos próximos meses, que eles moram em Portugal desde 2019 e eles tiveram visto de estudante aprovado e vão vir estudar aqui mais para o meio do final do ano. Qual que é o grande ponto aqui? Você já saiu do seu país de origem. Você nasceu no Brasil, você foi para outro lugar. Vamos pensar nesse exemplo mais comum, né? Tá em Portugal, por exemplo, e você quer mostrar para o cônsul que você tem um interesse legítimo de fazer uma viagem curta a estudo e voltar ao país que você está, de onde você está saindo. Como que você passa confiança para ele de que você não vai imigrar de novo? Porque tem tantas pessoas que imigram, como que ele vai olhar para você e falar assim, eu acredito que esse cara que já não está no Brasil, que está em Portugal, que está no Japão, que ele vai voltar para Portugal ou para o país onde ele mora. É desafiador, porque você já imigrou uma vez, e uma vez que você imigra, você tem menos vínculos do que você tinha se você tivesse no seu país de nascimento. Então, assim, tem que ter bastante estratégia, é sensível, mas, assim, é absolutamente normal acontecer. Eu diria que estatísticas nossas, o índice de aprovação de pessoas que moram em outros países, ele é bem parecido com o índice de aprovação do Brasil. Não é o mesmo, mas, assim, é bem pertinho, quase que virtualmente igual. Então é muito mais sobre como você conta. A gente tem bastante experiência, a gente consegue ajudar as pessoas, porque você já viu contar por um ângulo, contar por outro ângulo, contar por outro ângulo e funcionar. E aí eu tratando um ponto importante que as pessoas às vezes elas pensam o seguinte: não, mas a minha intenção ela é legítima. Eu quero ir, eu quero cumprir um propósito de estudos e eu quero voltar ao Brasil. Isso seja para um curso de mestrado, pós-graduação e etc. Acontece muito de pessoas, Oliver, que vêm para a MUV e falam assim: ah, mas eu fui aceito no mestrado e eu queria aprovar o visto, apliquei e o consumo negou. E aí contrata a Move e fala, não entendi, porque eu quero ir lá fazer o mestrado, eu quero voltar, eu quero ir lá estudar inglês, eu quero voltar. Mas o ponto não é só o que você tem dentro de você, é como que o cônsul percebe essa informação. E as pessoas elas precisam ter cuidado, porque da mesma forma que você está falando a verdade, tem pessoas que mentem e que estão contando uma história mais bonita do que a sua. Por isso que a forma, ela importa. Você precisa sim ter a verdade do seu lado, mas contar ela de uma forma
que o cônsul ele perceba a verdade, porque você está, entre aspas, concorrendo na cabeça do cônsul com os diferentes perfis que ele entrevista. Então, se ele vai ver um cara que tem uma profissão que a princípio não precisa do inglês, que está contando uma história mirabolante, e ele está vendo você. Às vezes, esse cara está com uma história mais à prova de falhas do que você que tem uma intenção legítima. Então, assim, por isso que é preciso ter estratégia. Por isso, de novo, né, não é só sobre falar a verdade, é sobre como essa verdade é dita e como ela é interpretada ali pelo agente que vai te entrevistar. Bacana, então a gente já chegou na conclusão aqui de que independente de onde você estiver no mundo, você vai ter que mostrar que você tem grana para poder se bancar nos Estados Unidos durante o seu período de estudos, e aí a gente está falando de períodos de 1 mês, 3 meses, 6 meses, 12 meses, enfim, mais tempo do que isso vai depender, obviamente, da sua estratégia de aplicação, do curso que você vai se matricular e, principalmente, demonstrar qual é o benefício que aquele estudo, aquela experiência de intercâmbio vai trazer para você no lugar para onde você vai aplicar ela, que não pode ser dentro dos Estados Unidos, pelo menos não inicialmente. Depois você pode, obviamente, mudar de ideia, não tem problema nenhum. Tem muitos clientes nossos que voltam para o Brasil depois de fazer o intercâmbio, tem muita gente que continua aqui nos Estados Unidos. Mas, a priori, você precisa demonstrar como isso te beneficia e como que você aplica isso que você aprendeu nos Estados Unidos no seu país de origem. Esse é um ponto muito importante para cada um de vocês que forem pedir o visto de estudante pensarem. Agora, Cris, eu queria que antes da gente entrar naquele fluxo de como funciona de fato ali a aplicação, as etapas, a gente falasse um pouquinho sobre os pontos negativos que o pessoal precisa estar atento, né? Tem muita gente, por exemplo, que teve visto anterior negado, né? Seja o de turista, seja o de estudante, seja algum outro tipo de visto. Como é que a gente enxerga isso? O que a gente pode falar para o pessoal que está nessa situação? É isso. Olha, isso é bem importante, viu? Porque nós nunca vamos falar para uma pessoa que determinado aspecto negativo no perfil dela não é negativo. A Move não é assim. Nós somos muito transparentes e falamos sobre, olha, isso daqui é sensível, vai ter que ter cuidado por causa disso, 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 a sua chance de aprovação ela já é menor do que dos outros. E absolutamente, pessoas que têm o visto negado têm um índice de aprovação menor do que o dos outros. Isso é óbvio. A questão que a gente nota é que as pessoas que têm um visto negado, elas cometem tantos erros quando elas aplicam sozinhas ou com outras empresas, que a gente tem um índice de reversão muito bom, muito superior ao que a gente inicialmente pensava que teria, né, Oliver? Porque tem tanta margem para melhoria que quando a pessoa volta no Consul é quase como uma nova pessoa. Então, sim, ele é um ponto que pode atrapalhar absolutamente, ainda mais a depender do que o Consul colocou ali no sistema, que você nunca tem como saber o que ele colocou da sua primeira negativa. Isso é sensível pra caramba. Mas nós temos vários casos, entrevistas, inclusive, no canal da Move, de pessoas que tinham mais de uma negativa e que foram aprovadas depois que contrataram a gente. Então, isso definitivamente é possível. Tem outros pontos que são sensíveis, como se a pessoa não tiver toda a renda dela em imposto de renda. Muito Tem comum entre formas os de brasileiros, contornar né? isso. Inclusive. Extremamente comum, vou botar que 70% dos clientes têm alguma situação como essa. Isso é super comum, a gente pega isso o tempo inteiro, então a gente sabe como lidar, mas se não souber como lidar, pode ser um problema. Pessoas que eventualmente não têm um extrato completo na conta, também tem como lidar, mas Como tem assim o como isso extrato ser um completo? problema. Explica melhor, Cris. Quanto tempo o dinheiro precisa estar na conta para eu fazer a comprovação na hora da entrevista? Quando você vai para a entrevista, o ideal é você ter um extrato que mostra 90 dias de grana na conta, né? Então, o dinheiro ali minimamente estável, ele não precisa estar parado, linear, mas que o cônsul perceba que o dinheiro é seu. Então, tem vezes que a pessoa não tem, a pessoa conseguiu o dinheiro mais recentemente, vendeu alguma coisa, enfim, ganhou alguma comissão, alguma coisa que o dinheiro entrou mais recentemente, e o dinheiro vai estar lá na conta um período mais curto. E muita gente acha que não tem como aprovar numa situação como essa. Tem, mas absolutamente é um ponto sensível que a pessoa tem que se preparar para a entrevista. Tem pessoas, por exemplo, que isso daqui é campeão, Oliver. Pessoas que têm parentes nos Estados Unidos. Muita gente acha que esse é um ponto positivo. Não é um ponto positivo. Aí a gente fala assim, não, mas o meu parente ele é cidadão americano. Não é esse o ponto. O ponto que eles olham é o seu parente ele pode facilitar a sua permanência no país. Ele pode reduzir seus custos, ele pode te receber em casa, ele pode ter vendido o sonho americano para você, mostrado como é maravilhoso morar nesse país, e ele pode ter te encantado e te convencido a vir para cá. Então, quando você tem um parente, não importa o status dele, isso é visto com muita ressalva pelo cônsul. Tem que ter muita, mas muita estratégia. De tudo que eu falei, esse daqui é o mais sensível do ponto de vista de que a sua narrativa, a sua forma de conduzir isso daqui, ela não pode ter erro. Se você tem um parente nos Estados Unidos, você tem que falar da forma certinha, porque dos testes que a gente fez, esse talvez seja um dos que mais tenha restrição nas abordagens que funcionam. Então, tem solução para isso sim, mas é óbvio, né? Se você tem um parente que está ilegal e é um parente próximo seu, é mais sensível do que um parente legal, mas nos dois casos isso pode atrapalhar o perfil
E tem muita gente que vem para a Move com negativa, quando você vai entender, a pessoa estava indo para casa do parente, da mãe, que mora lá, enfim. E aí É o pessoal sempre um pode até ponto sensível. perguntar, né? Pô, Oliver, mas você não falou que o visto de estudante ele pode ser uma porta de entrada para alguém que queira chegar na residência permanente? De fato ele é, mas é importante vocês entenderem que você não pode ter a intenção de morar nos Estados Unidos com o visto F1 já planejando chegar numa residência permanente. O agente ele não quer isso. Mesmo que o governo dê essas oportunidades, dê essas possibilidades, você pode inclusive trabalhar legalmente com o seu visto de estudante aqui em algumas situações, inclusive em áreas relacionadas ao que você estudou em uma empresa que você vai poder estagiar nela e essa empresa pode gostar de você, patrocinar o seu visto, aplicar para você um green card ou um visto de trabalho temporário. O governo dá essa possibilidade, ele permite que você trabalhe aqui de 1 a 3 anos depois que o seu curso termina, ele permite que você fique pelo menos 60 dias depois que o seu curso termine, para você decidir o que você quer fazer, se você quer voltar para o Brasil, se você quer se matricular em uma outra escola e continuar estudando, porque tem gente que fica aqui nos Estados Unidos muito tempo com visto de estudante, porque de fato é um visto que te dá muitos benefícios, né? Por exemplo, você não se torna um residente fiscal por um certo período de tempo enquanto você está com o visto de estudante aqui. Quantos chineses, ô Cris, eu não conheci, que estão nos Estados Unidos com visto de estudante há 3, 4, 5 anos, alguns até mais do que isso, 7, 8 anos, e não querem voltar para a China, não querem voltar para o seu país de origem, preferem ficar aqui com visto de estudante, e aí tocam negócios, tem investimentos ou whatever, cada um tem ali uma maneira de se sustentar aqui. O ponto é que durante a sua entrevista, se ficar evidenciado que você tem um plano de permanecer aqui por muito tempo, ou por mais tempo do que o que os seus estudos vão te dar ali de permanência legal aqui dentro do país, isso pode ser um empecilho para você. E quando a gente fala de parentes nos Estados Unidos, como o Chris bem disse, precisa explicar muito bem por que você não vai utilizar aquele parente como uma ponte para você morar nos Estados Unidos, um facilitador para você permanecer aqui. Isso é um ponto bem sensível. A gente trabalha muito isso na estratégia, nas estratégias dos nossos clientes, porque tem muita gente que segue a Move Vistos que já mora aqui, né, Cris? E aí quer ajudar o parente a pedir um visto. Muitas vezes esse visto é o visto F1. E aí vem esse ponto sensível, onde a gente está sempre ali tentando ajudar o pessoal para que eles não tenham problemas. Agora, um outro ponto, você falou do. Você quer completar alguma coisa dessa Só, parte, Cris? sim, só uma questão importante, isso é muito interessante. Por isso que a mentoria da Move, ela começa com o entendimento detalhado do perfil, a pessoa ela recebe, a gente vai entrar mais em tudo isso, mas a pessoa ela recebe um questionário com mais de 50 perguntas e dali ela vai para uma reunião de estratégia, que é justamente para entender os pontos fortes, os pontos fracos. Os pontos fortes, as pessoas acham que, bom, eu tenho 6 pontos fortes, eu vou chegar na frente do Gonçalo, eu vou jogar tudo no colo dele. O cara vai ficar confuso, ele não vai saber o que ele está ouvindo, ele vai ficar inseguro, inseguro ele nega. Então você precisa saber escolher os pontos fortes certos. Para os pontos fracos, tem uns que você consegue mitigar antes de ir para a entrevista, tem outros que você precisa ter um plano de ação, porque se o Gonçalo tocar naquilo ali, vai ser sensível. Então, a gente começa a mentoria com isso, que é para que a pessoa saia já no início, sabendo, ó, nossa, tô tranquilo. Eu vim aqui com 5 pontos sensíveis, 3 eu já resolvi, 2 eu já sei mais ou menos qual vai ser a linha que eu vou falar, e aí quando chega no final da mentoria, esmiuça aquilo ali, coloca na prática, na simulação, e a pessoa ela sai 30 mil vezes mais preparada. Mas não tem como aplicar para o visto de estudante sem você ter total clareza dos pontos positivos e negativos, e surpreende o tanto de gente que acha que uma coisa é positiva e é ruim, ou às vezes acha que uma coisa é ruim e ela é boa. Lembrando que cada resposta que se dá para o agente que está fazendo a entrevista pode gerar novos questionamentos. Então é muito importante ter uma estratégia robusta e uma história bem composta mesmo, bem sólida, porque independente de para onde ele leve a sua entrevista, e é treinado para isso, ele faz isso dezenas de vezes todos os dias durante muito tempo. Então não adianta, você não vai conseguir enganar ele, você não vai conseguir dar um pelezinho no agente consular, você vai ter que saber exatamente sobre o que você está falando, por que você está falando, quais são as potenciais perguntas que poderão ser provenientes dessas respostas que você vai dar para cada questionamento, para que você feche o ciclo ali de respostas e deixe ele bem seguro, com todas as objeções que esse agente vai ter com relação ao seu perfil, para te aprovar. Agora, eu anotei aqui, Cris, a gente falou que a gente tem entrevistas com clientes desempregados, já tem inclusive no canal da Move vários clientes que estão nessa situação. Você tem mais entrevistas que a gente que tá fazendo essa semana para a gente soltar, vai continuar aparecendo clientes que chegam para Move desempregados e a gente consegue ajudá-los a ter o visto aprovado. Então, estar desempregado não é uma sentença de visto negado, mas a gente sabe que tem o pessoal que está trabalhando há pouco tempo. Fala um pouquinho sobre isso também, como é que funciona para o pessoal que acabou de entrar no trabalho e aí mudou de ideia, quero fazer um intercâmbio, quero sair do país. Como é que o agente consular pode enxergar isso? Ele pode ver de forma negativa, sim. Ele pode entender que a pessoa não está com vínculos suficientes para poder entrar. E aí tem aquele outro lado, né? Então quer dizer que se eu estiver trabalhando na empresa 18 anos, agora eu vou ser aprovado? Não é assim que funciona. Por isso que a gente tem falado aqui repetidamente sobre como que existe muita subjetividade nas coisas.
É uma salada de frutas isso daqui. O visto de estudante, ele precisa que você tome uma sequência de boas decisões. Então você vai empilhando uma boa decisão pequenininha com a outra, com a outra, com a outra, com a outra, com a outra. Quando você chega lá no final, você tem um pleito robusto. Nunca, nunca um fator isolado ele vai te dar uma aprovação. Isso não existe. E nem 5 fatores juntos vão te dar uma. Você tem que ter 18, 20, 25 fatores juntos para que você tenha um caso super concreto. Então, se uma pessoa está trabalhando há pouco tempo na empresa, é um outro caso sensível. Na mentoria a gente consegue ajudar isso melhor porque tem formas de você contar essa história. Nós já provamos pessoas, por exemplo, que vão depois de concluir um tempo de trabalho maior e pessoas que usaram, inclusive, o fato de estar trabalhando há pouco tempo como um trampolim para usar o inglês e voltar. Enfim, então, assim, tem N formas de contar isso. É um ponto sensível, tem que saber que tem que saber contar essa história, mas isso pode ser explorado de diferentes formas a depender do contexto do perfil. Boa, depois de fazer alguns milhares de casos aí, a gente sabe um pouquinho sobre isso. É claro que a gente está sempre aprendendo, né? Mas nós já nos consideramos a melhor mentoria de aprovação de vistos do Brasil. Nosso foco é de fato na sua aprovação. Nós não somos um despachante, nós não somos uma empresa que preenche a sua documentação e te manda para a entrevista e cruza os dedos para que você seja aprovado. A gente usa dados, né? A gente usa ciência de fato na hora de buscar a sua aprovação. Então, eu quero compartilhar aqui com vocês, bem rapidinho, só um pouquinho para a gente explicar para o pessoal, Cris. Vai ser bem rápido, porque a gente já está com 30 minutos de live, mas eu queria que a gente passasse rapidamente pelas etapas na hora de fazer esse planejamento financeiro. E a gente colocou aqui, eu pedi para o Rafa, lá do time de marketing, colocar aqui os pontos principais. E a gente tem inicialmente a escolha do tempo de duração da cidade e da escola. O que é isso? Por que isso aqui é importante? A gente já começa com essa estratégia de fazer essa definição, enfim, da melhor forma. Essa conversa vai ficar grande, hein, Oliver? Não vai ficar em 1 hora de jeito nenhum, Mas mas olha vamos só, lá. quem quiser saber completo tem que contratar a Move Vistos, cara. Então você vai dar só uma pincelada. Beleza, vamos lá. O tempo de estudo, primeiro que assim, isso que a gente está olhando aqui agora é o pilar da aplicação, né? É daqui que vai surgir a argumentação para absolutamente todo o resto. Então, acredite no que eu vou falar agora. Se você tomar uma má decisão nisso daqui, provavelmente seu visto vai ser negado. Porque aqui tem aspectos que vão acionar na cabeça do cônsul gatilhos imediatos de uma opinião formada que ele vai ter, independente do que você explique. Então, uma má decisão aqui, não importa o malabarismo que você faça, possivelmente vai fazer o cônsul te negar. Então, muito cuidado. A gente começando então pelo tempo de curso. No visto de estudante, você vai ter cursos técnicos, cursos superiores, high school, etc., que já vão ter um prazo de duração pré-estabelecido. Um parênteses que eu esqueci de falar lá atrás quando você falou. Eu cheguei a citar pessoas que nós aprovamos para fazer o high school, e nós falamos também sobre, e você comentou sobre você poder ter um filho estudando na escola pública. Só para o pessoal não confundir, se um filho ele está indo sozinho, ele tem que ser o F1 para poder estudar no high school. Se o filho está indo como dependente dos pais, ele pode estudar no high school com visto F2 sem problema nenhum. Bom, feito parênteses, voltando. Então, nesses cursos, você tem uma duração pré-estabelecida, 1 ano, 6 meses, 2 anos, 4 anos, e aí você já vai sabendo que o programa é esse, tem uma comprovação financeira maior, a gente vai falar, e nos cursos de inglês é muito mais flexível. Nós temos pessoas que vão aprovadas para 1 mês, 2, 3, 6, 9, 12. Então isso daqui é absolutamente livre, menos de 1 mês não dá. É muito mais sobre como você conta. Então aqui tem uma sensibilidade gigantesca, você precisa saber contar essa história certinha para poder juntar o teu perfil, a tua motivação, o teu nível de inglês, o nível que você quer alcançar. Então, assim, tem 1 milhão de coisas que vão envolver isso daqui. Às vezes, a pessoa escolheu, ao invés do mês X, escrever X mais 2 causa uma negativa. Ou X menos 2 causa uma negativa. Então, assim, você precisa tomar uma decisão muito redondinha aqui. É projeto, né? É projeto. Você está falando aí de 1 mês. Ah, mas eu posso então pedir o visto para estudar 1 mês? Sim, você pode. Se você tiver um projeto de fazer um intercâmbio de 30 dias, a gente tem vários clientes que nas férias do trabalho, eles vão para os Estados Unidos, fazem um intercâmbio de 30 dias e voltam. Isso, por exemplo, dá um boost no currículo deles, enfim. Ah, mas e se eu pedir o visto para 1 mês e depois eu quiser ficar mais tempo? Dá para fazer também. Até porque, só para explicar para o pessoal, o Cris, o visto de estudante ele é concedido, normalmente, a gente nunca teve um caso diferente desse, por 4 anos. Então, independente do tempo de estudos, vou estudar no mestrado de 2 anos. Vou fazer um curso de inglês de 12 meses. Vou fazer um curso de 1 mês apenas, de inglês avançado, que seja. Não importa, o seu visto vai ser carimbado no seu passaporte, via de regra, 4 anos. Durante esse período, você pode
e continuar estudando nos Estados Unidos. Mas como é que eu faço se eu só me matriculei para um mês? É bem simples, a Move pode te ajudar, inclusive, porque a gente acompanha todos os nossos clientes que vêm para os Estados Unidos, independente do tempo de visto que eles pedem para vir para cá. Se eles quiserem mudar de escola, quiserem fazer um upgrade, ou então tem muita gente que vai para a universidade, vai fazer o OPT, a gente auxilia em tudo isso. Então, se você chegou aqui com visto para estudar um mês e durante esse período você decidiu que você quer ficar mais, lembra, seu visto tem 4 anos no seu passaporte. É só você chegar na escola e dizer, eu quero ficar mais tempo. Eles vão pedir para você fazer uma nova comprovação financeira e eles vão estender o seu período de permanência aqui. Inclusive, a gente tem clientes que aconteceu isso, né? Veio para cá um mês, coisas acontecem, tem clientes que se casaram aqui, cara. Olha que loucura. Tem gente que veio para cá, estudou um mês, fez ali uma extensão, ficou 3 meses, 6 meses, conheceu alguém, de repente começou a namorar, não, vou ficar mais tempo. E aí vai ficando, daqui a pouco casa, virou residente permanente. Enfim, tem muitas histórias, mas é só para dar essa informação para você. Você pode pedir o seu visto para um mês, depois estender se você quiser. Parte Vamos só 2 voltar aqui aí. rapidinho, Oliver. Rapidinho que tem algumas coisas aqui. Eu não te respondi ainda sobre a cidade, sobre o estado, mas eu queria trazer um pouco mais de informação. Olha como que a Move está fazendo um trabalho legal. Isso me orgulha muito, porque sabia, cara, que teve recentemente, um dos lugares que nós temos enviado pessoas que fogem um pouco daquela obviedade, sabia que nós tivemos clientes que vieram para a Move e falaram assim, que tem pessoas querendo saber o que que a Move está fazendo, porque a Move é a única empresa que estava aprovando em determinada cidade. Pessoas que trabalhavam também na outra escola que tinha na cidade, eles contaram que essa escola ela só aceitava matrícula para 3 meses ou mais, porque eles juravam que 3 meses ou mais era o máximo que aplicava. Só para quem está assistindo saber, a escola ela escolhe, ela pode botar um mínimo de um mês, de dois, de três, de seis, ela é dona do negócio, ela faz o que ela quiser. Agora, eles mudaram, olha isso, a Move aprovando pessoas para outras escolas da região. Teve uma outra escola para quem a gente não tinha mandado o cliente, que ela soube que nós estávamos aprovando, inclusive clientes para um mês e dois, e eles mudaram a política interna deles para aceitar clientes para um mês e dois, que nem eles sabiam que era possível de aprovar. Então, assim, funciona para qualquer período. E as pessoas, às vezes, elas têm essa impressão de que mais tempo é melhor. Não, não existe isso. Mais tempo não é melhor. Inclusive, com muita frequência, vem pessoas que têm um projeto e a gente explica sobre como que pode encaixar melhor e às vezes a pessoa ela reduz porque da forma como ela está contando aquilo ali vai ficar incoerente. Então, não existe isso de que mais tempo é melhor. Não existe isso de que, nossa, eu tenho que ter muito dinheiro. Se eu tiver, então, 150 mil reais para cada mês de estudo vai ser melhor. Não é isso, não é sobre excesso. É sobre você ter o justo e você conseguir justificar aquilo ali. Se eventualmente você quiser renovar, você já falou, você pode. E aí eu entro na questão do estado da cidade, né? Pensa assim, o cônsul é americano, ele conhece os estados americanos, ele sabe onde que os brasileiros mais estão indo. Dependendo do estado que você escolher, o cônsul ele vai olhar para aquilo ali, ele vai ter uma opinião formada direto. Você pode, mas é porque o sol, a lua estão alinhados e eu queria estudar nesse estado por causa disso, o clima, nananã. Cara, a informação ela vai entrar por aqui e ela vai sair por aqui do cônsul, porque ele vai olhar você e vai te colocar num grupo de pessoas que estão indo para aquele lugar que provavelmente não estão interessados no inglês, então assim, tem uma série de coisas que ele já carrega, como se ele fizesse download de uma gama de informações imediatas pelas quais ele vai te julgar. Então, você escolher um bom estado e uma boa cidade, não que você não possa mudar no futuro, tá? Você pode mudar aí para 5 estados diferentes se você quiser, se eventualmente as coisas forem mudando quando você estiver no país. Mas essa é uma decisão muito mais assim, de uma criticidade que não tem como explicar. E o que a gente tem feito muito, como a gente hoje já tem uma base assim, gigantesca de pessoas aprovadas, a gente consegue olhar onde que está aprovando mais. A gente usa muito isso para ajudar as pessoas. Bom, você quer então viver essa experiência nos Estados Unidos e estudar nos Estados Unidos? Legal. Então, se você for para esse lugar aqui, a chance de aprovação é essa, esse é esse. O que você quer está aqui, ó. Você quer ir para ele? Se quiser, tá tudo bem. A gente vai bolar um plano para dentro desse lugar você ir para uma escola que tem um índice de aprovação melhor do que aquela outra que você viu na internet. Mas se você topar ir para esse lugar aqui ou para esse lugar aqui, você vai ter uma experiência de ensino melhor, você vai aprender inglês muito mais rápido, vai ter uma imersão muito mais forte e possivelmente vai ser percebido pelo cônsul como uma pessoa que tem um interesse legítimo só pelo fato de que você mudou o estado da escola. Então, isso daí, cara, ajuda muita gente a aprovar o visto só por determinar isso daqui. E aí a gente É isso aí, consegue e assim, botar não ter muita rabo gente no preso, trilho. né, com escolas. Tem muita mentoria que tem rabo preso com escolas, porque os caras dependem de comissão de escola, e aí muita gente não tá nem preocupado com a aprovação do cliente, eles estão preocupados com a comissão que eles vão receber na hora de fazerem a matrícula ali na escola XYZ, né? Enfim, a Move não trabalha assim, a gente trabalha. Nosso cliente é o cliente, não a escola. Então a gente vai trabalhar
com os benefícios que serão os melhores para o cliente sempre, tá bom? Legal, vamos lá. A segunda parte aqui, então, que eu coloquei foi a definição das motivações e dos vínculos, Cris. Bom, cara, a motivação e vínculo é uma questão super, super crítica, porque é o aspecto central da tua história, né? Então a gente já falou sobre os pilares serem é, todos aqueles pontos iniciais que a gente conversou. Depois agora a gente falou sobre a questão da cidade, estado, escola, que vão dar a base para tudo, mas é a motivação que convence o cônsul. Os outros, muitas vezes, são critérios eliminatórios. A motivação, a hora que ele vai olhar, vai falar assim, ok, será que essa pessoa realmente precisa estudar inglês? Mas será que ela realmente precisa estudar inglês fora do país dela de origem? Porque você pode estudar no Brasil, você pode estudar em Portugal, você pode estudar na Europa, por exemplo. Por Por que 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 esse que você quer camarada ir tá para os gastando Estados Unidos? dinheiro pra caramba com o dólar a R$ 5, né, para ir para os Estados Unidos? É, é sensível. Então, a gente já ouviu casos de pessoas que vêm e falam assim: ah, não, eu tô precisando de ajuda porque eu cheguei para o cônsul e o cônsul falou que, legal, meu projeto tá tudo certo, mas que eu posso estudar no Brasil e que ele sabe que o inglês vai me ajudar. Então, onde que eu falhei? Você falhou em algum momento na hora de explicar a sua motivação e o seu vínculo com o Brasil. Então, dá para você estudar no Brasil. Como que eu convenço o cônsul de que eu preciso ir para os Estados Unidos estudar? Gastar no 5 para 1, igual você falou, gastar dezenas de milhares de reais para eu poder voltar com essa bagagem. Tem N coisas que podem entrar aqui, mas isso é super importante. Você tem que ter as vantagens claras, os benefícios claros do inglês na sua vida. Tem que ter muito cuidado com respostas genéricas, estratégias genéricas que todo mundo usa. Você precisa usar a sua verdade, mas contá-la de uma forma que passe robustez. Muita gente não faz isso. Muita gente só chega, dá aquela respostona genérica, né? Ah, porque o meu crescimento profissional. Nossa, mas isso aqui é. O cônsul já chega, coça a mão para acabar a entrevista na hora, quando a pessoa vem com o negócio. Ah, vou me desenvolver profissionalmente, eu vou crescer na minha vida. Não tem como isso. Então, você precisa ao mesmo tempo não ser genérico e não forçar a barra. Os caras sabem. Você não pode achar, ouça isso. Você não pode achar que você vai chegar e vai conseguir enganar um cônsul que faz centenas de entrevistas por dia, que tem estatística de absolutamente tudo lá dentro do sistema deles. Eles sabem quem está falando a verdade e quem não está falando a verdade, e eles sabem quando você está exagerando ou não. Então, é sobre você ser justo, coerente, falar a verdade no ponto certo, usando os elementos certos, contando da forma certa, e é isso, entendeu? Não é exagerar, não é falar de mais, não é falar de menos, é mostrar o que te faz voltar para o Brasil, então, ou para Portugal, ou para Angola, ou para o país que for. E assim, então, esse talvez seja um dos pontos mais flexíveis, onde tem mais possibilidades de resposta, onde você mais consegue ter diferentes abordagens, vai? E aí, falando de prazo, já que você fez essa pergunta, ô Cris, falar de prazos maiores ou prazos menores, você disse que não necessariamente vai interferir na aprovação ou não, mas existe algum. O que que as pessoas devem imaginar? Quem está aqui assistindo a gente agora, que talvez vai cometer o equívoco de não contratar a Move Vistos para auxiliar eles a planejarem. Eu acredito que, né, cara, a maioria das pessoas não vão fazer isso, mas vai ter alguém que vai falar, eu consigo fazer sozinho. Quando a gente fala de prazo, existe alguma regra específica? Os dados da Move mostram alguma coisa com relação a aprova mais esse tempo, aprova menos esse tempo ou não? Não, inclusive esse daí do, eu vou fazer sozinho, chega quase que todo dia pra gente. Eu achei que dava pra fazer sozinho. Eu vi as entrevistas da Move e eu achei que eu sabia o que tinha que fazer, mas aí eu fui negado e aqui estou pedindo ajuda. Bom, não tem não, Oliver. Literalmente o índice de aprovação para diferentes períodos de estudo é o mesmo. É muito mais sobre como você conta e todo o resto que a gente está falando aqui. Então, não se preocupa com isso. É isso que a gente gosta, assim, do cliente que chega até a Move maleável. O cara chega entendendo que, cara, eu sou um papel em branco, eu tenho esse sonho, eu tenho esse objetivo e me ajuda a estruturar da melhor forma. Onde que eu me encaixo aqui? O que que eu posso fazer para poder aumentar minha chance de aprovação usando as estatísticas que vocês têm? Aí o Visa Manager vai e usa tudo que ele tem de conhecimento e bota o cara no caminho da aprovação. Legal, Cris. Ainda falando de vínculos, a gente falou que precisa se explicar muito bem por que que você está indo estudar inglês fora do Brasil, né? Enfim, a gente fala de vínculos, né? Daquilo que te traz de volta para o seu país de origem. É sempre importante evidenciar na sua entrevista, mesmo que não seja perguntado, quais são os motivos de você retornar, mesmo que isso seja colocado de forma indireta, porque uma das objeções do agente é: será que esse camarada não vai voltar para o Brasil? Eu quero ter certeza de que ele tem um projeto para ir, mas que ele tem um projeto para voltar também. E aí, falando um pouquinho, só para a gente explorar um pouco melhor isso, ô Cris, pais, por exemplo, que ficam aqui no Brasil, são vínculos? Então, foi isso que eu acabei de falar. Pais não são vínculos, casa não é vínculo, carro não é vínculo, não são essas coisas. Perdi o emprego também, você não deixa de ter vínculo. Filho em idade escolar não é vínculo.
Então, vínculo é mais profundo. O vínculo ele vem de aspectos práticos da vida da pessoa. Já tivemos pessoas, por exemplo, que vieram procurando a Move e que fizeram a aplicação sozinho e falaram o seguinte, Oliver, fui para a entrevista, estava indo tudo bem, o cônsul perguntou, você tem casa própria? Eu falei, tenho. E aí o cônsul, tem escritura? Tenho. Mostrei a escritura. O cônsul olhou a escritura, leu, visto negado. Aí a pessoa fala, meu Deus, você me pediu a documentação, eu te entreguei, mostrei vínculo, mostrei raízes com o Brasil, você negou. Por quê? Porque não é sobre a casa, não é isso. Vínculos são mais profundos, são as outras coisas que a gente falou, carreira, vida acadêmica, filhos, família com certa restrição. Então, projetos futuros podem ser vínculos, é isso. Vamos falar de comprovação financeira, Cris. Isso aqui é um ponto importante porque não só a escola vai querer ver que você tem condições de pagar pelos seus estudos, mas o agente consular que vai te entrevistar também vai querer ver. E aí tem um problema, né? A gente recebe muitos clientes negados que acreditaram, por exemplo, na comprovação que a escola pediu, chegaram na hora da entrevista e o agente falou: não, peraí, você está muito por fora do seu custo de vida nos Estados Unidos. Isso aqui não dá para você pagar suas contas e você vai ser um peso para o meu país, visto negado. Então a gente trabalha com a comprovação financeira usando critérios diferentes do que as escolas colocam, até porque as escolas estão baseadas muitas vezes em estudos que foram feitos no passado e eles não fizeram atualização. E a gente tem inflação aqui nos Estados Unidos agora, nesses últimos 3 anos, que chegou a bater inflação, cara, que não se via aqui há 40 anos. Ou seja, o custo de vida aumentou e as escolas parece que não acompanharam isso, geraram um caminhão de gente negada, infelizmente, aí que foi para a entrevista, não sabia dessa informação, e o agente falou, não, isso aqui não dá para você sobreviver lá. Explica um pouquinho para o pessoal sobre essa questão da comprovação financeira para a escola e para a entrevista, ô Cris. Pois é, e olha, tem cliente que às vezes busca a Move, que fez mentoria com outra empresa e que fala que a empresa falou que com R$ 5.500 ela conseguia aprovar o visto de estudante. Não acreditem nisso, assim, não existe milagre. A comprovação financeira é necessária para mostrar que você consegue se bancar nos Estados Unidos sem precisar trabalhar. Esse é o ponto. Ah, tem formas de você trabalhar legalmente como visto de estudante? Tem. É o foco do visto? Não. Mas o governo americano ele não quer contar com possibilidade. Me prova que você não vai virar um problema para o meu país e que você não vai fazer nada de errado no meu país. Então, mostra que você tem grana para poder bancar. Só que aí você vai mostrar isso em 2 momentos distintos. Um é na matrícula com a escola. Então, vamos tentar puxar a linha do tempo de volta. A gente falou sobre definir os aspectos principais, sobre estado, escola, cidade, tempo de estudo. A gente falou agora sobre motivações e vínculos. E agora que eu tenho toda essa história já pronta, eu vou entrar no processo em si. Agora a gente entra em fluxo. Primeira etapa, comprovação financeira para poder fazer a matrícula com a escola. Então, a comprovação financeira ela vai ser enviada primeiro para a escola, onde você tem que mostrar um extrato bancário, enviar para a escola e falar assim, olha, junto com essa comprovação financeira, eu estou mandando esse formulário aqui de aplicação e eu estou fazendo o pagamento da taxa de aplicação, que varia aí de 100 a $350. E aí você envia para a escola, se for estou falando de escola de inglês, né? Você envia para a escola de inglês, se você bater os critérios mínimos ali, eles vão aceitar a matrícula de todo mundo. Para cursos superiores e tal, aí o negócio muda um pouco, vão para algumas dezenas de milhares de dólares de exigência de comprovação financeira, então já não é tão simples e acessível quanto o curso de inglês. Mas esse momento ele é muito crítico, por quê? A escola ela vai te falar que ela aceita qualquer coisa. A escola vai falar, com 5.500 eu te matriculo. Só que ela está considerando o contexto de quê? Igual você falou, 7 anos atrás, uma pessoa indo sozinha, ficando na casa de parente, com custo de quase nada, esse cenário não existe, aquela época não volta mais. Então, se você usar o que a escola falou como base, o seu visto vai ser negado. Você precisa mostrar coerência. O que a gente tem tido como referência é, a partir de R$ 12.000 uma pessoa solteira, a partir de R$ 15.000 um casal. Casal com filho, nós temos visto que se for até 1, 2 filhos, R$ 15.000 da conta. Se for mais de 2 filhos, aí é bom puxar para 18, R$ 20.000. A partir daí você já consegue ter um visto de estudante aprovado. Tá? Agora, sim, esse é o primeiro momento. Quando você mostra esse extrato para a escola, o I-20, que é uma folha, tem algumas páginas, mas o principal é essa folha central, ela vai conter o quanto a escola exigiu de mínimo e o quanto você mostrou. E esse valor aqui ele vai ser visto pelo cônsul. Então a criticidade do extrato que você manda para o cônsul é gigantesca. Por isso que a gente fala que, assim, tem que ter muita atenção com isso daqui para não cometer vacilos. E aí quando você avança e você chega na entrevista com o cônsul, volta essa questão do aspecto financeiro, onde o cônsul pode, e aí os nossos clientes sabem qual é o percentual de chance do cônsul falar isso, a gente não abre tanto esses dados, nós temos estatísticas de tudo, de documentação, de pergunta, de tudo, os nossos clientes têm acesso a isso, mas existe a chance do cônsul, então, querer olhar o extrato bancário para ver se o dinheiro está na conta, se você tem mesmo e tal. Tem uma moça, Oliver, que eu vou gravar com ela semana que vem, ela acabou de ser aprovada semana passada também, que o cônsul quis olhar
toda a documentação de planejamento financeiro dela. Você não está entendendo? Ela mostrou tudo, dezenas e dezenas de páginas de, ó, aqui esse valor, aqui eu orcei isso, aqui isso, aqui isso, aqui isso, aqui isso, aqui isso, aqui isso. O meu valor é esse, dá por causa disso, daquilo, daquilo outro. Nossa, mas assim, passou A por gente uma vai falar auditoria desse pesada ponto do ali. planejamento financeiro que é importante, né, Cris? Isso pode gerar uma negativa, né? Pode esse é o segundo momento. Então tem a comprovação financeira para a escola, não queria que as pessoas confundissem. E a comprovação financeira na entrevista. Você tem que tomar a decisão na escola, ignorar o critério do que a escola falou. Ah, mas eu mostrei o mínimo da escola, na entrevista eu levei uma grana maior. Não é o ideal. Mostrar o valor coerente já na escola. Até porque vem no I-20, né? A escola recebe esse extrato e eles imprimem essa informação no seu I-20, aquele documento que eu falei no início, que é o que você vai levar na hora que o agente consular vai fazer sua entrevista. Então, pode ser que ele não olhe seu extrato, mas ele pegue o seu I-20 e olhe quanto que a escola disse que você precisa para sobreviver lá, e ele sabe se aquilo é verdade ou não, baseado no estado que você escolheu estudar, e quanto que você de fato comprovou. Então, é importante você colocar essa informação lá. Agora, uma dica, viu, Cris? Eu até parei de fazer isso no passado, lá no meu canal no YouTube, no Onde Está o Oliver, eu gravava vídeos nas escolas e filmava e mostrava, o pessoal adorava e tal. O que, que aconteceu? Aqueles vídeos iam para a internet, todo mundo ficava sabendo da existência daquela escola, todo mundo aplicava naquela escola e ia para a entrevista para fazer uma entrevista dizendo que ia estudar naquela escola. Só que era assim, cara, milhares, os vídeos alcançavam dezenas de milhares de visualizações, então imagina a quantidade de pessoas que não aplicavam para aquelas escolas. O que, que a gente começou a perceber? Negativas com base nessas escolas, que muitas vezes estão no YouTube fazendo um marketing super bom, mas os critérios de aceitação são baixos, o índice de movimento, né, desses estudantes que chegam e eles vão galgando assim uma evolução acadêmica, ele era muito baixo. Tem muita gente que vem para cá, se matricula em uma escola e fica lá anos, e a escola não está preocupada em fazer o cara avançar. Então, isso não é condizente com o visto de estudante, porque a ideia do visto de estudante é que você tenha uma trilha, que você chegue no objetivo final para que você possa cumprir aquele projeto que você disse. Então, hoje, o que eu posso dizer para vocês? Cuidado com as escolas que vocês veem em vídeos no YouTube. Fiquem espertos com isso, porque a gente percebe que o número de negativas pode ser maior dependendo do fluxo de aplicação naquela escola XYZ. Aqui na Movistos a gente faz questão de não revelar as escolas para onde a gente manda os clientes, até porque a prioridade é mandar o cliente para a escola que ele quer ir, e obviamente a gente tem um catálogo de boas escolas. Quando o cliente chega com uma escola ruim, a gente logo fala, ó, isso aqui pode atrapalhar na sua aprovação. Então é legal a gente te mostrar alguns critérios a respeito dessa escola e de outras para que você faça uma melhor escolha, mas definitivamente, Cris, escolher as escolas que estão no YouTube aí não é garantia de aprovação de visto, né? Pode inclusive ser o contrário. O que não significa que a escola é ruim, veja bem, tem uma diferença gigantesca entre a percepção do cônsul e a capacidade de ensino da escola. Tem escolas que nós sabemos que são as melhores da região e elas são tão boas que o marketing delas também é muito bom. E elas estão super presentes ali nas redes, a estrutura é fenomenal, o método é fenomenal, elas são referências de fato. Vai explicar isso para o cônsul, que está vendo essa escola receber 150 aplicações por dia. Aí é que muda a questão, entendeu? É sobre ele identificar um perfil de pessoas que não tem a intenção sincera, indo para um lugar que ele começa a olhar negativamente para aquele lugar, o que não significa que a escola não é boa. Então tem pessoas que eventualmente vão para os Estados Unidos, começam a estudar e aí começam, pô, essa escola aqui ela foi interessante do ponto de vista de aprovação, mas eu estou insatisfeito. Eu conheci uma pessoa que estudou na outra escola e essa pessoa aqui, ela está me relatando que ela está vivendo uma experiência completamente diferente lá. Quer saber? Eu vou transferir a minha matrícula para aquela escola do YouTube, mas que eu não usei como estratégia central. Então, tem essa distinção que é importante falar para o pessoal. A escola pode ser ótima, é só ter cuidado sobre a percepção do cônsul. Perfeito. Só um ponto para a gente fechar essa questão da comprovação financeira que eu acho que a gente não falou, é a possibilidade de você utilizar um sponsor, alguém que seja o seu patrocinador, alguém que banque para você a sua viagem, faça as comprovações financeiras. Então, como é que funciona isso? Na hora de fazer a sua matrícula, a gente pode enviar para a escola um extrato bancário de um parente, de uma empresa, dos seus pais, enfim. Obviamente precisa se apresentar coerência na hora de você escolher um sponsor, não dá para ser qualquer pessoa, porque a gente vai ter que explicar para o agente consular, a gente pode precisar explicar por que aquela pessoa está bancando a sua viagem. Mas para efeito de aplicação do seu visto, as escolas vão receber, inclusive, esses extratos junto com uma cartinha que eles vão dar para que nós peçamos a esse sponsor que assine, e aí a gente consegue fazer a comprovação se você tiver aí um sponsor. A gente falou de valores de referência aqui, ô Cris, a gente chegou a dizer o valor, Falei. né? A gente falou do mínimo ali, não precisa falar mensal, né? Acho que a gente já deu uma base de quanto, a partir de quanto a gente precisa ter.
Isso, 12 mil solteiro, 15 mil casal, até casal com dois filhos e um pouquinho acima disso, 18, 20, se tiver bastante filho. Vamos avançando, vamos para matrícula. Vamos para a matrícula então. Deixa eu colocar aqui na tela então, só para a gente poder dizer para o pessoal. Vamos falar sobre matrícula, Cris. Isso aqui é um ponto importante também, né? Para que serve a matrícula? Como é que funciona aí essa questão da matrícula junto à escola? Bom, você encontrou então, você decidiu todos aqueles critérios que eu falei e você está agora com o extrato. Você vai fazer contato com uma escola e aí a Move faz isso, no caso da mentoria, a pessoa não precisa nem se preocupar com isso. Tem escola que tem brasileiro, tem escola que não tem. E aí você vai fazer então o envio da documentação necessária exigida pela escola e você vai receber o tal do I-20 que a gente explicou aqui em troca disso, né? Então você vai precisar aí extrato bancário, formulário da escola, pagar a taxa, passaportes, certidão de casamento se você for casado. Tem escolas que vão exigir uma documentação complementar ou outra, isso daí é de escola para escola, mas é bem central porque você precisa ter cuidado de que você está se matriculando numa escola que é credenciada junto ao governo americano. Você falou isso lá no começo da live, o tal do SEVP, né? Então, assim, que é o órgão que vai dar autorização para a escola se manter. Aconteceu, por exemplo, há um ano e pouco, 2 anos atrás, aqui em Orlando, que um dos órgãos tinha estrutura de governo americano e tinha um órgão que estava autorizado do governo americano a credenciar escolas. Esse órgão descumpriu regras e ele foi descredenciado do nada. Todas as escolas que estavam abaixo dele perderam a autorização. Então tem que ter muito cuidado, porque uma escola que pode hoje, não necessariamente ela pode semana que vem. Então tem gente que já vem, não, mas meu amigo estudou mais isso, mais aquilo. Cuidado, você não sabe se você está indo para uma escola que não está autorizada mais a emitir 20, etc. Então tudo isso é bem sensível, mas é uma etapa necessária para você poder avançar, onde eu tomo minhas decisões, envio minha aplicação para a escola, recebo o I-20 e com esse I-20 agora eu vou dar o próximo passo. Dentro de cada escola existe um profissional que faz essa ponte entre o governo e os estudantes, ele é chamado DSO. Então, esse cara é o cara responsável por dizer ao governo americano que você está cumprindo com os requisitos do visto, que você tem todos os critérios cumpridos para que você possa manter ali o seu visto F1 ativo. É com esse cara que a gente fala, né? Quando a gente vai fazer a sua matrícula em uma escola aqui nos Estados Unidos, a gente precisa conversar com ele, enviar a sua documentação e é ele quem vai emitir o seu I-20. Quanto tempo em média, ô Cris, a gente pode dizer que leva para a gente emitir o I-20 aí, para o pessoal já ter uma ideia de quanto tempo dura esse processo? Normalmente 3 dias úteis, mas, cara, saber que tem escola, Oliver, chega a ser estranho. A gente filtra muito para as pessoas não caírem nos perrengues, né? Tem escolas, por exemplo, que só tem atendimento 2 dias na semana e que eles demoram 15 dias para emitir o I-20. Então, dependendo do grau de urgência da pessoa, de ir para entrevista e tal, a gente direciona mais o valor de referência, o tempo de referência é esse. 3 dias úteis a 5 dias úteis depois de você pagar e enviar toda a documentação. Legal. Na hora de fazer a comprovação ali pro I-20, a gente falou sobre ter o dinheiro parado na conta durante 90 dias. Essa regra também se aplica, Cris, na hora de fazer a comprovação para a escola? Olha, a escola ela vai aceitar o extrato que for, então se o dinheiro pingar na conta em 1 minuto depois de tirar o extrato, a escola aceita, mas o nosso filtro não é a escola, o nosso filtro é a entrevista. Então, o cônsul ele pode ou não entrar nesse aspecto, o pessoal da mentoria já sabe qual percentual de chance disso acontecer, tem que estar preparado para poder falar sobre isso. Se eventualmente o dinheiro não estiver na conta há 90 dias, o cônsul vai querer entender o porquê. Isso pode gerar negativa? Pode, mas tem formas sim de você tentar contornar num contexto como esse. Muitas vezes é justificável. Legal. Então a gente recebeu o I-20, a gente vai para a próxima parte que é o preenchimento da DS-160, né, ô Cris? O que é essa famosa DS-160 que todo mundo fala, cara? 1060 é um formulário do governo americano de aplicação de visto de não imigrante. Então, é o mesmo formulário com poucas diferenças que vai para o visto de estudante e que vai para o visto de turismo e negócio, por exemplo, que a gente também faz na Move, né? Então, 1060 é um formulário que tem mais de 200 perguntas, super detalhado, que vai entender a sua vida inteira, perguntar dados de familiares, formação acadêmica, vida profissional, histórico profissional, empregos anteriores, um monte de coisa. E aí, quando você preenche tudo aquilo ali, você vai para a entrevista, o cônsul ele vai puxar esse documento no sistema, ele vai olhar ele, é com base nele que ele vai fazer as perguntas. Então, a 10.160 junto com o I-20 são a base das dúvidas que o cônsul vai ter em relação ao seu perfil. Então, é um documento super importante. Ele tem uma taxa atrelada a ele. Então, quando você envia a 10.160, é importante falar que ela tem que ser enviada para qualquer pessoa da família, não importa se é idoso, não importa se é bebê recém-nascido, todo mundo tem que ter a 10.160. Todo mundo tem que pagar 10.160, e aí a taxa hoje, isso pode mudar, é US$ 185. Ela teve uma mudança recentemente, depois de muito tempo sem ajuste, ela subiu,
Então, hoje, $185 para cada pessoa da família, pago direto ao governo americano. Então, primeiro você preenche o documento, envia o documento, você cria um login no site de agendamento, informa o dado da 10.160 que você enviou, e aí agora você está liberado para poder pagar a taxa, e você pode pagar no boleto, que leva de 1 a 2 dias úteis para poder liberar o agendamento, você pode pagar no cartão. Mas uma vez paga e liberando no sistema, você já consegue agendar o CASV e a entrevista. A gente já vai falar o que são os dois, mas esse é o fluxo. Preenche, paga, agenda. E aí quando você agenda, você tem que levar o impresso, tanto para o CASV quanto para a entrevista, o comprovante de agendamento da entrevista do CASV. Você não precisa do comprovante de pagamento da 10.160, só do agendamento. E aí é importante falar que isso pode mudar também. Hoje, Recife e Porto Alegre são dois consulados que o CASV ele não é separado. E esse processo ele acontece dentro do próprio consulado. Então, Recife e Porto Alegre é um agendamento só. Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo hoje são 2 agendamentos. Você vai no CASV e depois você vai na entrevista. E o Rio Hoje é sempre mudou, né? bom. Recentemente. O Rio mudou o CASV. O endereço do Rio era 1, eles aumentaram em 25% a capacidade de atendimento. Isso reflete o quê? O maior número de pessoas aplicando. Bateu recorde esse ano, né? Mais de 1 milhão de vistos emitidos para brasileiros. Então, eles resolveram aumentar a capacidade também, que estava bem sobrecarregada. É isso, a gente está explicando aqui de forma um pouco mais detalhada, mas obviamente dentro da mentoria a gente faz todo esse processo para vocês. Nós temos nosso time que faz só o preenchimento da DS 160, que faz ali o agendamento e inclusive faz acompanhamento para antecipar entrevistas para os nossos clientes que estão com um pouquinho mais de pressa. Aliás, uma pergunta interessante que sempre tem, Cris, com qual antecedência eu posso fazer a entrevista, né? Preenchi lá a DS 160, com quanto tempo eu posso fazer essa entrevista? Você pode fazer com 365 dias do início da aula. Então, esse é o período, mais do que isso não é possível, menos do que isso é tranquilo. Tem gente que aplica em cima da hora, tem gente que aplica com 1 ano de antecedência. Em cada caso, na mentoria, a Move tenta explorar os aspectos positivos daquela decisão. Se está em cima da hora, explorar o porquê que tem em cima da hora de uma forma positiva. Se tiver com muita antecedência, explorar isso de forma positiva. Uma coisa que eu esqueci de falar, e muita gente pergunta, pode preencher em português? Pode, mas não recomendamos. Na Move, todas as 10.160 são e sempre foram, nunca teve uma 10.160 que não tenha sido preenchida em inglês. A gente preenche em inglês. Por quê? Tem uma comunicação com o cônsul. O cônsul ele pode falar português bem ou mal. De qualquer forma, eu quero garantir que ele vai entender tudo o que está escrito ali para reduzir a chance dele ter qualquer tipo de dúvida que possa fazer ele ficar inseguro e negar alguém. Então, preencher em inglês é a premissa básica para você melhorar a sua chance de aprovação. Entendo que a 10.160 ela não é um documento classificatório, ela é muito mais eliminatório. É um documento que não é para ter erro e ele vai te dar a base. O que vai te aprovar mesmo é a sua entrevista, mas às vezes uma informação mal colocada na 10.160, uma 10.160 em português, pode te caminhar para uma insegurança e negativa. É isso aí. Bom, fizemos o agendamento da entrevista, a gente tem que pagar aquela famosa taxa CIVES, né, ô Cris? Essa taxinha aqui que não é barata e todo mundo que se inscreve em uma instituição de ensino aqui precisa pagar porque é através desse pagamento que eles ativam a sua situação como um estudante internacional aqui, ou pelo menos a sua pretensão, porque obviamente você precisa ser aprovado na entrevista primeiro, certo? Isso aí. A taxa CIVES, vão ter formas diferentes de falar, ela custa hoje $350. Basicamente é para você estar dentro do sistema de estudantes intercambistas do governo americano, você tem um cadastro lá, poder ser gerenciado pelo governo americano, ela é paga uma taxa para a família inteira, então é a taxa só para o F1, os dependentes não precisam. Essa taxa ela tem que ser paga até 3 dias úteis antes da entrevista, se recomenda pagar mais. Tem uma dificuldade maior em pagar, você tem que pagar no cartão de crédito, aceita alguns outros, não vou falar nome de instituição aqui para também não ficar fazendo propaganda de ninguém, na mentoria a gente traz mais isso, mas assim, tem instituições que você consegue mesmo sem cartão de crédito internacional, mas via de regra, você vai precisar de um cartão de crédito internacional habilitado para transação online, e tem muita gente que tem dificuldade para pagar a taxa. Agora, uma vez paga a taxa, também é obrigatório salvar o comprovante. Dessa vez é o comprovante de pagamento da taxa SEVES. Tem gente que já teve negativa, lembrando que essa taxa, assim como a 10.160, ela vale 1 ano. Só que a 10.160, você usou ela, foi para a entrevista, acabou, já era. Vai ter que pagar outra, mesmo que seja semana seguinte. A SEVES não. A SEVES você pode fazer múltiplas aplicações dentro do período de 1 ano. Então tem gente que teve negativa, volta 6 meses depois, usa a mesma SEVES. Se a pessoa tiver, por exemplo, contratou a Move, viu que não escolheu um bom lugar, resolveu mudar a estratégia, acontece demais.
muda o estado, muda a cidade, muda o tempo de estudo, muda um monte de coisa. Quando muda um monte de coisa, tem que pegar a Seves e transferir aquele pagamento para o novo I-20. Isso é possível de ser feito. É simples, nunca tivemos negativa desse pedido de transferência, mas você pode então reaproveitar a Seves para diferentes aplicações. Vamos então só lembrar para quem está anotando os custos do visto, né? A gente falou da DS-160 que custa $185. Esse custo você multiplica para cada pessoa que está dentro da sua aplicação, então você e os seus parentes. A gente tem a taxa Saves que custa $350, que você vai pagar uma vez só para toda a sua família. E a gente não falou mais, não sei se a gente falou, mas enfim, a taxa de matrícula que você paga para a escola varia de 150 a $300, depende da instituição de ensino que você está se matriculando. Beleza, Cris, paguei minha taxa Seves, estou pronto para minha entrevista. Aliás, vamos falar só do CASV rapidinho, Cris. Dá só uma pinceladinha no que é o CASV para o pessoal saber? O CASV, ele é o Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto. Ele é o lugar onde você vai basicamente para tirar foto, colher digital e verificar informações. Então, é um lugar que normalmente os funcionários são brasileiros. Você vai chegar lá sem tanta burocracia, você vai ter que levar alguns documentos, passaporte, comprovante de agendamento, comprovante, a página de confirmação da 1060, que é individual para cada pessoa. E aí você vai chegar lá, vai ter provavelmente brasileiros que vão te fazer algumas perguntas, vão verificar o seu sexo, onde você vai fazer a entrevista, se o visto que você está aplicando é certo, se as informações estão certas, vão te mandar para tirar foto, pode dar problema no sistema, pode ser que eles peçam a foto e vão colher as digitais. E aí, a partir daquilo ali, você está, então, habilitado aí para a entrevista. Então, é uma etapa mais burocrática. Nunca ouvimos histórias de alguém que teve problema efetivamente no CASV. E aí, só para reforçar o que a gente já falou, mas para garantir, Recife e Porto Alegre hoje não tem CASV, isso pode mudar. É isso aí, lembrando que quem tem menos de 14 anos ou mais de 80 anos podem não ir ao CASV, né? O parente pode só levar ali a foto 5x5, recente, tem que ser sem blusa branca e o fundo tem que ser branco também, não pode esquecer disso. Mas enfim, não precisa necessariamente ir até lá. Legal, Cris, aí a gente chega na nossa famosa entrevista, cara. Aqui é onde o bicho pega, né? Não para os clientes da Move, porque eles vão estar bem preparados, eles vão ter passado por uma simulação que às vezes é até mais casca grossa do que essa própria entrevista. Mas cheguei no dia da entrevista, já passei pelo caso e tendo sido no mesmo dia ou não. Fala um pouquinho dessa parte, porque tem muita gente que fica preocupada. Essa é a parte, obviamente, mais tensa na hora de fazer o pedido do visto de estudante. Gostei do que você falou, Oliver, não para os clientes da Move. Não é nem que alguns, são todos. Eu já conversei com tanto cliente da Move, já fiz entrevista com tanta gente. Nunca tivemos um cliente que tenha dito que a entrevista no consulado foi mais difícil do que a simulação na Move. Nunca aconteceu. Porque a nossa simulação de entrevista ela é tão tensa, ela é tão real, ela é tão profunda e normalmente normalmente não, quase sempre, muito mais do que a própria entrevista. Então, a pessoa ela sai da simulação da entrevista, ela fala assim, meu Deus, passei agora por uma sabatina, nada mais me abala. E os clientes falam, foi exatamente igual, porque a gente tem um método que emula o Consul, que funciona tão bem, mas tão bem, que vamos botar que 80% das entrevistas, as pessoas falam que a entrevista no consulado, ela seguiu a mesma linha de raciocínio, a mesma ordem cronológica. Esse é o benefício de você ter tanto conhecimento como nós temos e tanta estatística, que nós sabemos as perguntas feitas, a ordem das perguntas feitas e dentro de cada perfil o que o Consul explora, né? Então, acaba que a pessoa, ela acaba, a pessoa que faz a simulação de entrevista, ela já sabe exatamente qual é a linha que o Consul vai olhar e ela, consequentemente, acaba levando a entrevista para uma linha que acaba acontecendo no Para dia mim, da a parte entrevista em mais si. importante de todo o processo da mentoria é essa parte, cara. Só que é complicado você fazer uma simulação de entrevista com uma estratégia mal definida. Então, eu concordo totalmente. É a parte mais crítica, só que quando você chega nela com tudo certinho, é ótimo. Se você chega nela com a estratégia toda capenga, aí vai ser pauleira, vai ter que ver muita coisa e a simulação ela não consegue corrigir tudo. Por isso que é importante pegar. Ela conecta muito com aquelas decisões iniciais e com tudo que aconteceu. Chega na frente, estressa isso para um monte de coisa. Mas sim, cara, a entrevista é o momento mais importante, é o momento da verdade. Muita gente não sabe, mas ela pode levar de 60 segundos a 5 minutos. Raramente passa disso, mas o normal é de 1 minuto a 3. Então, assim, é um processo bem rapidinho.
Na verdade, Tem a mesma só regra só um do. ponto aí, Cris. 60 segundos a 5 minutos, nada. 60 segundos é muito mais que isso. A gente já teve clientes que ficaram 30 minutos sendo sabatinados ali pelo agente consular. Já, mas esse é uma exceção, a É maioria fica exceção, nesse é aqui. verdade. O pessoal às vezes até pergunta pra gente, né? Não dá pra eu comprar só a simulação de entrevista? O que o Cris falou é importante porque não é só sobre te preparar pra ir lá conversar com a gente, é preparar o teu perfil pra que você chegue e tenha algo a apresentar pelo agente, porque o seu comportamento apenas na entrevista te aprova sozinho? Não necessariamente. O seu perfil te aprova sozinho? Não necessariamente. A escola que você escolheu, o destino, o tempo de estudo vai te aprovar sozinho? Não necessariamente. É um conjunto de fatores, cada um com o seu peso, obviamente. Mas se você constrói uma estratégia robusta, como a gente vai te ajudar a fazer, e tem um treinamento como esse que a gente faz na simulação de entrevista, você pode ter certeza de uma coisa. A gente não pode garantir que você vai sair de lá aprovado, mas você vai com as suas melhores chances de ter o seu visto aprovado, e isso a gente pode dizer para você porque é o que a gente tem recebido de feedback dos nossos clientes. Eu vou mostrar o fluxo aqui daqui a pouco, Cris, mas só pincela então a respeito desse ponto para a gente passar. Legal. Bom, então, mesma regra dos 14 anos, menos de 14, mais de 80, não precisam obrigatoriamente comparecer, podem ser representados por alguém. Você tem que ter cuidado com a roupa que você está usando, né? Muitos clientes reportam que vem muita gente de chinelo lá na entrevista. Não acho adequado. Você não precisa de smoking também. Mas, assim, é preciso ter uma etiqueta básica ali, sensata, que passe algum grau de confiança. Não entra celular, ao contrário do CASV, onde o celular ele pode ficar desligado. Na entrevista nem desligado ele entra, então tem que ter muito cuidado com objetos, coisas que vão apitar no detector de metal. Lá tem um detector de metal muito mais rigoroso. E bom, quando você entra, você vai passar por algumas etapas que eu não vou aprofundar muito, mas você vai lá fora, muita gente, fila, etc. Quando chega no horário mais perto, você entra, vem detector de metal, depois você vai entregar algumas documentações, vai entregar I-20, passaporte, etc. Comprovante de agendamento, pagamento das séries. Depois você vai para uma sala de espera, e aí depois você é chamado pelo nome, levanta, fica naquela fila da cobrinha, e isso pode variar agora um pouco de consulado para consulado. E aí na fila da cobrinha você já consegue ver as entrevistas, você é chamado pelo cônsul, pode ser um homem ou mulher, e aí você chega lá, e aí você tem aí, na média, de 1 a 5 minutos, podendo passar de 30. A gente teve um cliente, até legal você falar isso, teve um cliente que ele foi mandado para ficar sentado esperando lá por 40 minutos, depois ele foi chamado e veio mais 30. Então, tudo pode acontecer. Mas tem gente que fala, nossa, foi muito rápido. Então, via de regra, para o visto de estudante, o cônsul ele faz de 3 a 8 perguntas, onde 3 é muito incomum, vai ficar ali em torno de 6, 8, às vezes passa, às vezes vai para 40. Então, tudo pode acontecer, você tem que ter preparado para absolutamente Cada tudo. resposta pode gerar 10 novas perguntas. Tudo, exatamente tudo. Tudo que está escrito na sua 1060, no seu I-20, pode abrir em um monte de perguntas novas, e às vezes a pessoa ela vai na entrevista, ela fala 400 palavras. Duas que ela fala, dão um negocinho ali no cônsul, ele pega essas duas, abre em 5 perguntas e caminha para uma negativa. Então, a entrevista ela tem que ser perfeita. Ela não pode ter erro, absolutamente. E é legal, é isso. Assim, os nossos clientes eles sempre falam assim: chegue lá e responde tranquilo. É o que a gente busca, é responder tranquilo, com estratégia, sabendo que você está falando a coisa certa. Bom, Cris, a gente já falou que ter grana não é garantia de aprovação. A gente sabe também que o agente não está simplesmente buscando quem está com a dupla intenção ali, né? Aquela coisa de você vir para os Estados Unidos com visto de estudante para emigrar para cá. A gente sabe que uma das intenções da entrevista é frear a intenção de pessoas que estão utilizando vistos de não imigrantes para virem para os Estados Unidos, mas obviamente esse não é o único ponto de avaliação ali do agente consular. A gente sabe que atualmente também o que mais importa são os vínculos que você tem com o seu país, no caso aqui o Brasil, ou o país de onde você está fazendo a sua entrevista, e a sua motivação de viagem. Então eu queria que você, em 20 segundos, se possível, cara, dissesse sobre como se comportar durante a entrevista. Aspectos importantes que a gente pode dar para pessoas que, de novo, eu sei que vai ter aqueles que não vão fazer a mentoria da Move Vistos, né? E é uma pena que vocês não façam isso, porque vocês vão estar perdendo acho que a parte mais doce dessa fruta, mas para essa galera, vamos tentar dar uma pincelada aqui, 20 segundos. O que você tem a dizer sobre comportamento para o dia da entrevista? Legal. Eu não vou nem falar dos peguinhas do Consul, porque isso daí realmente a gente tem tudo muito estruturado para mentoria, isso é uma coisa que a gente não compartilha abertamente. Mas, via de regra, chega tranquilo, olho no olho. O Consul ele pode dar bom dia, ele pode não dar bom dia. Tem vários cenários que podem acontecer. Você tem que estar preparado para absolutamente tudo que pode acontecer lá. Falar firme, entender que do outro lado tem alguém que não fala português tão bem quanto você. Então você tem que ser muito claro na comunicação e dicas bem genéricas mesmo, bem superficiais. Tentar falar, usar um português mais simples, uma linguagem mais cadenciada que um gringo consiga entender. Tanto um que está 3 anos no Brasil, quanto um que está 3 semanas. Então,
É chegar lá e se mostrar efetivo na comunicação. Esquecer, absolutamente esquecer a ideia de dar respostas monossilábicas. Não é sobre perguntar, responder o que perguntou. Não é, não é. Visto de estudante, nunca vá com uma abordagem de só responder o que perguntou. Você não consegue falando, eu vou para Orlando, para a escola ABC, ficar um mês, ter um visto aprovado. Você não vai conseguir isso. Você precisa explicar o porquê. E aí que as pessoas às vezes veem, eu vi o vídeo, eu vi a entrevista, já sei o que pergunta, eu vou fazer. Você não sabe como responder o porquê. Então, o porquê é o que importa. Você precisa mostrar para o cônsul por que você vai estudar inglês, por que você vai voltar, por que você não estuda no Brasil, é o porquê. Então, você tem que saber encaixar isso, por que o seu dinheiro é suficiente e por que eu vou acreditar que você vai realmente fazer isso, vai voltar, que toda essa história é verdade, mas saber colocar os porquês na hora certa para não exagerar, não ir muito além, não falar pouco. Quando que eu falo muito, quando que eu falo pouco, aqui é muito sensível, não tem como falar de forma genérica, mas é isso. É isso aí, é uma resposta proativa sem ser indelicada. E aí, obviamente, se você conseguir conquistar ali a sua aprovação, você vai receber o seu passaporte com o seu visto estampado. Obviamente, se você for negado, eles vão te entregar um papelzinho dizendo que o seu visto não foi negado. Você sempre pode tentar novamente. Muitos clientes chegam na Movivistos já com o processo negado e aí a gente precisa fazer uma análise um pouco mais criteriosa para entender se a gente dá um tempo. Normalmente a gente busca entender a motivação da negativa e aí a partir daquilo a gente define qual é um prazo ideal para você aplicar o seu processo novamente. Se não for o seu caso de ter uma negativa, que é o que a gente está torcendo aqui para que aconteça, se a sua aprovação sair, você vai receber o seu passaporte com o seu visto estampado em casa. Então eles vão reter o seu passaporte e você recebe isso em casa depois. Cris, quanto tempo em média o pessoal está levando para receber o passaporte? Então, o pessoal que paga, porque para receber em casa tem que pagar uma taxa, ela é menos de R$ 100, na teoria, pelo menos é o que está escrito no site do governo americano, não é sempre assim que funciona, vai ficar desabilitado na manhã da entrevista para você poder pagar essa taxa, menos de R$ 100. E se você não for aprovado, você perde esse valor. Então, tem pessoas que deixam para pagar quando sai da entrevista, é sempre um risco, mas você pode pagar e aí você recebe em casa normalmente de 7 a 15 dias. Você também pode, se você não pagar a taxa, retirar no CASV, que esse é o mais comum que as pessoas adotam, né? E aí costuma ser mais rápido. A gente já teve cliente até que pegou o passaporte em um dia. É raro, mas já aconteceu mais de uma vez. Então, vamos botar aí de 1 a 15 dias, depende de um monte de coisa que você não controla. É isso. Muito bom. Bom, para quem quiser ajuda para fazer o... Oliver, Oi? perdão, só esqueci. Lembrem de documentações, tá? Eu não falei sobre isso, sobre a entrevista. Levem todas as documentações possíveis e imaginárias e que Deus te abençoe na entrevista. É isso aí, boa sorte, né? É o que a gente quer, que todos vocês sejam aprovados. Para quem quiser entender um pouco sobre como funciona o serviço da Move Vistos, nós somos uma mentoria focada em aprovação de vistos. Então, além daquela parte burocrática, aquela parte documental, aquela parte de preparar todo o seu perfil para que você possa ir para a sua entrevista, fazer a sua entrevista, a gente tem um foco de preparar o seu perfil para que você seja aprovado. Esse é o nosso objetivo. Por isso a gente separou, eu pedi para os meninos fazerem aqui um fluxo básico de como funciona. Obviamente, isso aqui são os bullet points, né? Dentro de cada uma dessas etapas aqui existem outras coisas que vão acontecer. Mas vamos dar uma pincelada aqui para o pessoal, ô Cris. A gente começa com essa análise de perfil, né? É importante entender quem é o cliente, o que ele está querendo fazer, quais são os sonhos ali ligados ao objetivo dele, porque se a gente não entende quem ele é, fica difícil da gente ajudar ele a chegar onde ele quer chegar. Então, essa parte é primordial, a parte de receber essas informações. A gente tem aqui uma videoaula inicial para que você entenda como é que funciona a nossa mentoria e para que você já receba alguns materiais de estudo. É muito importante isso, porque muita gente acha que é uma mágica que é feita. Não, na realidade é um trabalho de construção em 4 mãos, as mãos da Move e as suas mãos. É importante que você também se entregue para aquele processo que a gente vai colocar para você, porque se você não se engajar, se você não entender que o maior interessado na sua aprovação é você não consegue chegar com um perfil robusto para o seu treinamento pré-entrevista. Então a gente entrega ali alguns materiais que já vão te ajudando nesse sentido. E a gente vem com nesse formulário inicial, né? Que é um formulário com mais de 50 perguntas para a gente mapear quem você é. Cris, por que isso é importante? Por que isso aqui, como você falou, né? É a base para que a parte mais importante, que é o treinamento para a entrevista, ele possa ser executado de maneira, enfim, que funcione no final das contas, né? É total, cara. Porque é aí que você vai entender. A gente faz muitas perguntas específicas. É aí que você vai levantar 80% dos potenciais pontos negativos, que logo, ainda na etapa 1, logo nessa bolinha seguinte, que é a reunião de entrevista, o Visa Manager, ele já vai explorar aquilo ali muito mais direcionado já de qual que é o
potencial problema, as oportunidades, o que ele pode usar, o que não pode, vai fazer um monte de outras perguntas. Então, essa etapa aqui, nossa, mas assim, a criticidade dela é nível 1000, porque decisões mal tomadas aqui vão influenciar tudo. Então é aqui que vai entrar tempo de estudo, cidade, estado, escola, pontos fortes, pontos fracos, pontos de melhoria, o que eu posso fazer agora para quando chegar no dia da entrevista já ter melhorado alguns pontos negativos. Então, tudo isso aqui, você já sai dessa reunião sabendo algumas das principais respostas que você tem que dar. É importante eu falar. Tudo isso que vocês vão ver aqui, etapa 1, 2, 3, as outras que vamos mostrar na sequência, são feitas pelo Visa Manager, que é o profissional da Move, a Move é a única empresa que faz isso, que ele vai acompanhar o seu processo do início ao fim. Ele é a pessoa responsável por tudo. Ele que vai fazer a reunião de estratégia, ele que vai fazer a simulação. Do dia em que você contratar a Move até o dia da sua entrevista, você vai estar com esse único profissional que ele vai conhecer todos os seus sonhos, seus projetos, seus medos, suas inseguranças, e ele vai certificar de que aquilo ali tudo vai ser resolvido para você chegar no dia da entrevista hiper mega preparado. É ele que vai fazer a sua simulação. Então, o Visa Manager ele é um profissional que ele vai te acompanhar do início da sua contratação com a Move até o dia da entrevista. E a gente leva muito a sério isso, porque não tem como uma pessoa que conhece só de uma etapa tomar boas decisões sem conhecer o impacto que isso tem nas outras. Então, você ter um Visa Manager é o aspecto mais crítico de todos, porque ele vai estar no primeiro dia, ele vai estar no último, ele vai saber como as coisas se conectam. Só que é óbvio, né? Esse profissional ele tem uma capacidade de atendimento. Então, assim, não é um profissional que vai atender 30 milhões de clientes da Move. Cada Visa Manager é igual o gerente de conta de banco. Ele tem um limite de quantas pessoas ele pode, quantas famílias ele pode atender para que ele consiga fazer isso dentro da sua capacidade de execução, com tranquilidade e com muita, mas muita disponibilidade. Porque esse processo todo, o Visa Manager ele vai estar com você te acompanhando em suporte no WhatsApp. Então, você vai poder mandar mensagem, vai poder mandar áudio, tirar dúvidas. Então, do início, começou a mentoria, criou o grupo, vai ser com o Visa Manager até o final. Só tem uma etapa que ele vai ter o auxílio de um profissional adicional, mas que não substitui ele acrescenta, que vem fazer a tradução da 10.160, colocar a 10.160 no site do governo americano, mas que passa pela revisão final do Visa Manager, que é a pessoa que conhece o teu caso, que é a pessoa que sabe os seus pontos fracos, é a pessoa que vai bater o martelo e falar assim, tá tudo certo nisso daqui, pode seguir. Então, essa estrutura, ela entrega um resultado incomparável. Por isso que as pessoas se conectam muito com a Move, né? Porque você cria um relacionamento, é uma pessoa que, entendeu ali o que você queria do início, que te levou até o fim, que te mandou mensagem antes da entrevista e que conseguiu comemorar contigo a aprovação. Então, isso é muito, muito legal. Tudo isso começa nessa primeira etapa 1 aqui, depois a gente avança para 2, onde na 2 você vai ter ali a estratégia mesmo em si, né? Então, vai ter um plano de aplicação que vai ser construído, você já vai saber tudo que vai acontecer na mentoria dali em diante. Você entra então na matrícula e no agendamento da 160, onde o contato com a escola é da Move, se tiver escolas que você quer ir, em regiões que você quer ir, que a Move nunca mandou a gente vai atrás, mas não trabalhamos para a escola, nós trabalhamos para o cliente. Então a gente encontra soluções, não importa quais sejam, a gente a Move não se limita no seu esforço para poder entregar a melhor solução para você. Então se tiver que procurar um lugar novo, a gente procura, uma escola diferente a gente procura, entende, vê se está tudo certinho, se é certificada, como que é a matrícula, nós fazemos a matrícula para você, aí você paga a taxa, recebe, a gente faz a parte da 10.160, traduz para o inglês, coloca no site do governo americano, e aí você faz o pagamento da taxa, agenda e paga a taxa service também. Então, toda essa parte burocrática, estratégica, preparação, tudo a Move faz. E aí a gente vai para a próxima etapa, parte 4 ali. Então, ali vai ter o planejamento orçamentário, que teve essa moça agora, que o cônsul ficou 30 minutos perguntando tudo que você podia imaginar sobre isso. Então, a gente prepara os nossos clientes no detalhe do detalhe do detalhe. E aí, quando você está com um planejamento orçamentário certinho, você entra na cereja do bolo, que é a preparação para a entrevista. Então, você recebe um questionário, preenche, esse questionário vai ter as perguntas mais feitas, 95% das perguntas feitas em entrevistas de visto do estudante. Os outros 5%, eles ficam relacionados ao perfil em si, mas a gente ajuda nisso também. E aí você recebe esse questionário, responde, o Visa Manager ele lê, faz 1 milhão de anotações, isso não está legal, isso muda, isso, aquilo, isso daqui, junta, separa, tá curto, tá longo, enfim, ele ajusta um monte de coisa, te manda, e aí você treina, faz a tal da simulação muito boa, e aí você sai da simulação, recebe uma gravação da simulação, que a gente faz uma simulação durante 15 minutos, depois tem 45 minutos de bate-papo ali, de direcionamentos, orientações, então você vai receber ao final da simulação de entrevista o vídeo da simulação, todas as anotações que o Visa Manager fez sobre o que faltou,
para poder ficar perfeita a sua preparação para a entrevista. Vai receber vídeo de como que é no CASV, vídeo de como que é na entrevista, vídeo de como estudar, que é muito importante, um método que a gente viu que funciona, de como usar tudo que a Move construiu para você estudar na reta final. Você vai receber checklist de documento, vai receber um monte de coisa. Todas as etapas elas têm PDFs e vídeos de apoio, mas o cerne da mentoria é uma mentoria individualizada. É o Visa Manager e a família ali conduzindo esse processo. E aí você então treina com suporte ilimitado no WhatsApp para tirar todas as dúvidas que surgem depois da simulação de entrevistas, de documentação, isso eu levo, isso eu não levo. E aí você vai para a entrevista relaxado, Que sabendo é que o você está grande levando a sua dia, né? melhor versão. Dar um show, É o fazer ali grande o que dia. precisa ser feito, conquistar a sua aprovação e chegar nos Estados Unidos para construir tudo aquilo que você decidiu construir fora do Brasil. A gente vê e a gente tem acompanhado muitos clientes que estão aqui nos Estados Unidos construindo história. Muitos deles, de fato, voltam para o Brasil e conseguem benefícios no próprio país depois de terem vindo para cá ter essa experiência. Muitos deles decidem ficar aqui e aí vão galgar outras possibilidades. O ponto é que a gente entende o intercâmbio através do visto F1 como uma porta de entrada para novas possibilidades. Então, vocês que estão querendo ter uma experiência nos Estados Unidos, estão querendo vir para cá, ver com os seus próprios olhos aquilo que muitas vezes a gente só ouve alguém falar, ou assiste na televisão, ou vê algum vídeo na internet, eu acho que o visto de estudante, Cris, na minha visão, é uma das melhores opções. Tem ajudado muita gente a vir para cá e tem sido porta de entrada para muitas pessoas que querem morar permanentemente neste país aqui. Como eu falei, o ideal é que você venha com essa mentalidade inicial de eu vou sentir o país, eu vou aprender uma nova língua, vou estudar alguma coisa, vou para a universidade, enfim, vai depender de quais são aí os seus objetivos. Mas chegando aqui, esteja aberto. A gente sempre fala isso para os clientes, né? Vem com o livro em branco, cara, porque a história que você pode escrever aqui, ela depende simplesmente de você, do seu interesse, da sua aplicação em aprender aquilo que você está se propondo a vir aprender. O que eu posso te dizer, e a gente pode te garantir, não só como fundadores da Move, né, o Cris, mas como pessoas que tiveram essa experiência, é que o governo americano tem realmente portas abertas para pessoas que querem vir para cá e estudar, e eles estão cada vez mais evoluindo esses mecanismos para segurar essas pessoas aqui, porque os Estados Unidos já percebeu que recebeu um fluxo gigante de estrangeiros e estudantes internacionais que chegam muitas vezes aqui prontos, graduados, a quantidade de clientes nossos que vêm para cá, que tem pós-graduação, mestrado, um negócio incrível. Então, eles estão abrindo as portas, eles estão criando mecanismos para que vocês continuem aqui, que vocês continuem trabalhando aqui e que vocês apliquem aquele conhecimento que vocês adquiriram aqui no país, dentro do próprio país. Ou seja, é uma oportunidade ímpar para quem quer vir morar nos Estados Unidos. E é por isso que a gente deixou um link aqui na descrição desse vídeo para você que quer conversar com o nosso time, quer entrar em contato com o time comercial da Move para tirar todas as suas dúvidas, entender exatamente como funciona, quanto custa para você, dependendo do tamanho da sua família. Enfim, conversa com a gente, tem um link aqui na descrição desse vídeo, você vai preencher ele diretamente no nosso site e em seguida, logo em seguida, você vai receber um WhatsApp do nosso time. Tenha paciência se demorar um pouquinho, mas não demora muito, a gente sempre corre, porque a gente sabe que a ansiedade é muito grande na hora de fazer o planejamento, e obviamente a gente quer deixar você tranquilo para que você, na hora que estiver pronto, inicie o seu processo com a gente e a gente possa te auxiliar a conquistar a sua aprovação de vistos americanos. Se inscreve no canal porque a gente sempre posta entrevistas de clientes que passaram pelo processo de entrevista ali no consulado, então é uma maneira de você já entender como é que funciona tudo aquilo. E conta com a gente está aqui à sua disposição. Esperamos trazer mais vídeos como esse aqui, onde a gente possa ensinar vocês como se planejarem para tirar um visto americano. E, de novo, contem conosco também na mentoria para você conseguir maximizar suas chances de ter o seu visto aprovado. Acho que é isso, Cris. Muito obrigado. Foi massa essa aula que a gente trouxe aqui para o pessoal. Espero que todo mundo tenha gostado. Quem gostou, deixa nos comentários. E quero te agradecer, Cris, mais uma vez aí pela disponibilidade do tempo. Valeu, Oliver. Um abraço, pessoal. Pessoal, até mais e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.